Bom, pessoal, escolhemos esse texto para a gente começar a dar início à discussão das estruturas fundamentais, é, no sentido de a gente começar a familiarizar e compreender melhor como os termos que vão ser utilizados por outros teóricos sobre as estruturas foram construídos por Freud. Quer dizer, mesmo que a gente não tenha Freud escrever o que é a perversão, o que é uma estrutura perversa, o conceito de perversão é dele. O conceito de gozo é dele. O conceito de sádico e masoquista vem dele. Então, assim, nós temos um contexto, nós temos conceitos que falam dessa construção desse ser humano. No texto Batem numa Criança, alguns pontos precisam ser sempre destacados. Por exemplo, quando a gente fala batem em uma criança, a grande pergunta que se faz é: quem bate? Então, assim, está implícito inicia essa discussão. Ele diz assim: batem numa criança ao conhecimento da gênese das perversões sexuais. Aí a gente poderia pensar o seguinte: espera um pouquinho, Orlando. Perversão sexual e atos perversos e estrutura perversa são a mesma coisa? Talvez a gente comece a depurar os conceitos por aí, para melhor. Freud está falando de uma estruturação da psique. E Freud, quando fala da criança, ele traz a criança como um perverso polimorfo. Aquele ser que é perverso em todas as suas buscas, em todos os seus desejos. E daí colocar a criança como um ser que goza. No que consiste esse ato de gozar para a psicanálise? A gente não vai tentar trazer hoje ainda o conceito lacaniano de gozo, mesmo porque ele passa por duas fases, pelo menos, a mudança: o gozo como uso, o gozo como ato de um perverso, mas o gozo como algo que advém do nosso desejo. E o que diz respeito ao nosso desejo, diz respeito ao nosso id, à nossa inconsciência. Então, quando a gente começa a dizer que um ato perverso é um ato imoral, quando a gente faz esse sinônimo, a gente incorre num grande problema. No problema de não compreender que não se classifica como moral ou imoral atos de uma estrutura. Então, os atos de uma estrutura perversa, ao estar em contato com o contexto social, eles se tornaram morais ou imorais. Mas dentro do sujeito que os tem, eu não tenho como classificá-los. Por exemplo, quando um bebê deixa de reconhecer os desejos da mãe, os direitos que a mãe tem, o cansaço que ela tem, a existência ou não de recursos ou condições de sobrevivência. Quando o bebê traz ação plena e completa, a gente não tem um ato imoral acontecendo com a cena do bebê. No entanto, a gente tem um ato perverso. Então, quando um outro encontro nosso, eu falei assim que a gente precisava tomar cuidado para não classificar que todas as estruturas perversas, todos os perversos, eles são psicopatas, para a gente tomar cuidado com essas falas nesse estilo. A grande questão não é defender ou não defender o psicopata, mas compreender no que consiste um ato adoecido. Então, a gente está falando aqui de um caminho natural de construção de uma psique. Lembra que a gente veio discorrendo sobre a forma como a psique se estrutura, a questão da formação do id, a estruturação, a construção do que significaria amor, e o princípio do que seria, então, essa neurose no sentido do amor. A gente vem fazendo toda essa construção até a gente começar a compreender que nós somos fadados a vivermos sempre um certo mal-estar, há uma utopia de que nós seríamos felizes, de que a felicidade é algo disponível, e tudo isso é um conceito que vai se construindo. Agora, nesse próximo passo, a gente começa a entender assim: bom, ok, o paciente vem para a terapia, então a gente já compreendeu como é que se forma a psique, como é que se forma a questão da primeira tópica, a segunda tópica, já conseguimos compreender como é que o ego se defende, que ao invés da gente conhecer profundamente o id, que é impossível, a gente pode conhecê-lo através das defesas provocadas no próprio ego. Quer dizer, eu conheço o sujeito não a partir do próprio sujeito,
mas da forma como ele se defende, e essas defesas constroem um jeito de ser. Então, toda a minha expressão de personalidade é defensiva sempre. Então, algumas pessoas são mais esquivas, outras são mais agressivas, outras são mais racionais, outras sublimam muito, recalcam muito, né? E aí a gente começa a caminhar, isso tudo é construído no decorrer da minha história por meio de fixações que vão acontecendo. Essas fixações geram em mim uma personalidade específica. Tudo isso a gente foi vendo, só que agora vem a grande questão. Nesse caminho, ao defrontar com o ego, na construção do meu eu como um todo, e na forma como ele entra em contato com a sociedade, quais possibilidades eu tenho? Então, esse é o primeiro ponto. Assim, quando a gente fala de perversão, a gente não fala de doença, a gente não fala de psicopatia. A gente fala assim, primeiro, quais possibilidades eu tenho diante diante da formação do meu superego, diante de um obstáculo aos meus desejos. Olha, do desejo vem o gozo é a realização plena dos meus desejos, e quando esse gozo é limitado, é confrontado, quais opções eu tenho? E aí, o que se percebe depois, depois de Freud, é que as possibilidades que o próprio Freud foi percebendo, a primeira é reconhecer o limite. E ao reconhecer esse limite, parar e construir minha história sem o enfrentamento com esse limite. Então, eu passo a simbolizar. E eu passo, no processo defensivo, a imitar aquilo que está fora de mim. Bom, isso que a gente viu na construção do superego. Então, nós vemos que a nossa moral, nosso conceito de certo e errado, nossa construção como ser moral, se constrói a partir do Édipo. Bom, eu tenho uma segunda opção. Eu tenho a opção de simplesmente não reconhecer, não compreender a existência de um terceiro. E continuo preso à figura da mãe, à figura daquela que me reconhece como alguém, e eu não reconheço o meu próprio desejo, mas eu me descubro sendo o desejo de uma outra pessoa. De forma simplória, a gente estava descrevendo aqui uma estrutura que a gente vai chamar de psicótica. E a terceira opção é a percepção de que eu posso simular que eu reconheço um limite para simplesmente entender que aquilo é um desafio e eu consiga desautorizar esse limite. Então, esse gesto, de simular que reconheço, mas, na verdade, eu encaro como desafio e tento burlar, e aí eu começo a construir os meus próprios valores, é isso, então, que a gente vai chamar de uma estrutura perversa. Até aqui eu não tenho se o perverso é mau, se o perverso é bom, se o perverso é doente, se o perverso é são. Não. Eu tenho, assim, possibilidades. Diante do limite superegóico, quais caminhos eu posso tomar? O primeiro caminho é esse. Eu reconheço que o limite existe, ele me ameaça minha integridade, e por isso, então, eu, ao reconhecer, simbolizo, construo os meus próprios desejos, de forma que esses limites sejam burlados adequadamente, ou por meio de defesa, ou por meio de uma sublimação, que é uma defesa também, ou do altruísmo. Ok, essa é a primeira saída, a saída neurótica. A segunda saída, a psicótica, é aquela saída onde eu não reconheço um divisor entre eu e o meu bem, meu objeto de desejo mais precioso, que consiste na figura de mãe naquele momento. Então, automaticamente, nessa segunda saída, eu não me construo sujeito. E por que eu não me construo sujeito? Eu passo a ser o desejo de alguém. E a terceira saída, então, é essa que eu coloquei para vocês, de que eu não reconheço o limite, e eu também não me reconheço como desejo de alguém, mas eu começo a perceber que eu construo os meus próprios valores, eu sou dono da minha própria vida. E temos aí nessa autonomia uma estrutura perversa. Isso é uma forma muito simplória, muito ampla da gente descrever as três estruturas básicas. Até aqui, de uma forma muito simples, né? Não tão sofisticada. Conseguiram entender esses detalhes? Querem comentar alguma coisa até aqui, antes da gente já começar a entrar de fato no texto? Posso avançar? O silêncio representa aqui tudo tranquilo? Ou Então, não vamos lá. entendeu nada, ou pode ir em frente.
Essa é a pior parte. Mas eu não estava querendo falar isso, mas é realmente. Ou não entendeu nada e pode ir em frente, vamos ver o que vira, né? Ou entendeu tudo. Né? É, mas observa só, quando a gente lê esse texto, eu falei para vocês que era um texto denso, porque ele começa a nos descrever uma fantasia. Então, é um texto de Freud que ele constrói o conceito de fantasia. O que se entende por fantasia? Porque quando a gente fala fantasia, a gente muitas vezes carrega a noção, a noção vulgar, simplória, de que fantasia é uma invenção. Fantasia é um faz de conta. E para a psicanálise, a fantasia, na verdade, é aquilo que me move, carrega a capacidade de representabilidade. E nesse conceito de representabilidade, essa minha capacidade de representar as coisas, é o que vai me motivar e dar sentido àquilo que eu vou fazer. No texto, esse texto, o nome do texto, Batem numa Criança, Contribuição ao Conhecimento da Gênese das Perversões Sexuais, se nós entendermos que ele está falando de ato sexual, a gente vai esquecer que ele está dizendo que nós somos construídos por meio da sexualidade. É uma construção que está acontecendo. Então, é um texto onde, primeiro, eu tenho que pelo menos trazer 4 perguntas antes de ler esse texto. Primeira pergunta: o que é o sujeito da frase? Qual é o sujeito da frase? Batem numa criança. Quem bate? É o pai? É indefinido. Sou eu? É indefinido. Esse é o primeiro ponto. E é importante entender que é indefinido, porque aqui a gente está vendo o início do que a gente vai chamar de sadismo. Ah, mas não é masoquismo? Calma. Sadismo está implícito nisso. O segundo ponto é o prazer de ver o sofrimento do outro. Então a gente vai perceber, que Freud vai relatar que muitos pacientes dele lembravam-se na infância de pessoas que apanhavam, muitas vezes o irmão. E não relatavam que eles apanhavam, mas visualizavam. E havia um certo prazer em falar, bem feito, merecia, fez por onde? Fez por merecer. Então começa a se descobrir um certo prazer em ver a dor do outro. O terceiro item que a gente tem que destacar aqui é o que a gente chama de desejo. E aí a pergunta é, o que é o desejo? É o nosso desejo, aquele que nos traz prazer. Bom, o que é prazer para a psicanálise? Prazer é um bem-estar? Não. Prazer é uma sensação de satisfação, de não estar mais sob pressão, de alívio. Prazer é alívio. Não tem melhor ilustração do que, por exemplo, você está com muita sede, você está tenso de sede, você bebe água, a água que não tem gosto acaba tendo um gosto. Por quê? Porque você está saciando. Você estava ali naquele momento extremamente angustiado, querendo beber água, se reidratar. A gente poderia caminhar na fome, na sede, nas necessidades fisiológicas, né? Aquele alívio. Isso é prazer, é alívio. Bexiga está cheia, você está ali desesperado, você vai ao banheiro e você alivia. Isso é o que a gente vai colocar como sinônimo de um prazer. Agora, a grande questão é que, quando esse prazer enfrenta um limite, ele não reconhece o limite como limite. Ele precisa se satisfazer de qualquer forma. Então, isso a gente vai chamar de, a partir do desejo, temos o conceito de perversão. Nesse meio do caminho, então, temos uma coisa chamada gozo. Então, o gozo não reconhece o outro como um limite. Então, o outro nunca será um limite. Eu terei que ultrapassar isso por meio do gozo. E isso vai ficar depurado daqui a pouquinho na leitura do texto. E o quarto item que a gente tem que começar a compreender é que, para a psicanálise, eu tenho perversão e tenho perversões. Eu tenho a perversão como uma estrutura, como um jeito de ser. Eu tenho perversões que todos nós temos o tempo todo. Por quê? Porque é construído a partir da nossa história. Bom, vamos lembrar um pouquinho que a gente já estudou até aqui. Nascemos com o inconsciente? Não, não nascemos com o inconsciente. Então, nós nascemos com ego? Não, não nascemos com ego. Bom, então nós nascemos com superego? Não, não nascemos com superego. Então nascemos como? Id. Nascemos desejo. Somos
somos pessoas que caminham por um ato de perversão desde o nascimento. No decorrer da nossa história, nós nos estruturamos, primeiro como ego, então a nossa psique adquire essa face externa, nosso ego, e esse ego, ao encontrar os limites, constrói-se sobre si mesmo essa borda que lhe dá sentido, e chamamos isso de superego. Já estudamos isso em vários textos, várias discussões sobre isso. Então, a gente precisa desse conhecimento que a gente já aprendeu fresquinho na mente para a gente compreender como é que Freud vai começar a construir esse texto. Ele diz assim, no comecinho do texto: é surpreendente a frequência com que a fantasia é aquilo que dá cor à minha história, aquilo que dá sentido à minha história. Sem a fantasia, não tem história. A fantasia de que batem numa criança é confessada por pessoas que buscam tratamento psicanalítico para uma histeria ou neurose obsessiva. Interessante que ele já dividiu aqui, de forma clara, duas possibilidades clínicas: estrutura fundamental, psicose, perversão, psicose, neurose. Estrutura clínica, aquilo que eu lido no consultório das neuroses, eu tenho a obsessiva e a histérica, né? E a fóbica. Depois a gente vai entender como é que se inclui a questão da fóbica em torno disso. E a melancolia? A gente depois vai compreender tudo isso. Provavelmente, a fantasia, surge com frequência maior ainda em pessoas que não foram obrigados a tomar essa resolução devido a uma doença manifesta. A essa fantasia, qual fantasia? De que batem numa criança, se acham ligados sentimentos de prazer, em virtude das quais ela foi reproduzida inúmeras vezes ou continua a sê-lo. Então, essa sensação continua existindo de que uma criança é espancada, de uma criança é agredida. E essa sensação era descrita pelos pacientes de Freud como uma lembrança do passado. Quem bateu? Não sei. Eu me lembro de alguém apanhando. E essa cena dolorida, muitas vezes, trazia um certo prazer. Ele avança aqui, pulando um pouquinho, ele vai dizer assim, enfim, se constata que as primeiras fantasias dessa espécie foram cultivadas bem cedo, antes da idade escolar, já no 5º ou 6º ano de vida. Exatamente no período que o Édipo está se construindo. Então, ele diz assim, há uma fantasia de correção, de contenção, de coibição. E depois ele vai dizer que mesmo em crianças que nunca levaram sequer um tapa, existe a fantasia de que uma criança sofre, que uma criança apanha. Por isso é uma fantasia. É uma história construída para se dar sentido ao que se sente. Aí ele avança, que ele diz, na escola, quando a criança viu um professor bater em outras crianças, tal vivência despertou novamente as fantasias que se estavam adormecidas. Então, assim, ao ver alguém apanhando, o medo e a sensação de que uma criança apanhou passa a ser mais forte, né? Aí ele diz, mas não era possível sustentar isso. Elas já existiam antes, porque eles começam a dizer assim, então é na escola que a criança é traumatizada. Não. Quando acontece isso no mundo externo, no mundo social, isso só tem sentido e só causa um certo sofrimento para aquela criança porque ela está se lembrando de alguma coisa. Isso está em consonância com a perspectiva freudiana de que, por exemplo, a situação traumática que acontece, ela não é traumática pelo simples fato de acontecer, mas quando ela acontece novamente na vida social, na vida egóica dessa pessoa, ela se remete a uma experiência interna que não tem um sentido para aquela criança, e agora passa a ter esse sentido externo. Então, é nesse sentido que agora a criança, indo para a escola, vendo alguém apanhando, aquela sensação que ele tinha, ele confirma, é real. Alguém bate numa criança. Então, ele diz assim, a escola não está construindo isso. Ela só está tendo essa percepção porque ela já tem isso dentro dela. Consegue entender o caminho que o Freud está tomando da subjetividade das cenas? Avanço? É homeopático, tá, gente? Ele vai devagarinho aqui, mas você vai percebendo que ele vai aprofundando e aqui ele cava um poço bem grande. Então, ele disse, era forçoso perguntar que relação podia haver entre a importância das fantasias de surra, e o papel que haviam tido
na educação familiar da criança, as punições físicas reais. Quer dizer, essa criança traumatizada porque apanha ou vê alguém apanhando, será que ela foi abusada? Será que aconteceu alguma coisa na história dela? Entenderam a pergunta que começa a fazer? A gente não pode esquecer que Freud está trazendo algum. Primeiro, a herança antiga da teoria da sedução. O que é a teoria da sedução? A de que todos os adultos, de alguma forma, abusaram das crianças e, por isso, as crianças se tornaram neuróticas. Depois, Freud percebe que isso é uma fantasia da criança, uma fantasia ligada ao Édipo. Não precisa acontecer na vida real, mas acontece na vida simbólica dessa criança. Esse é um ponto que a gente não pode perder de forma alguma nessa propositura dele aqui. Tá? A conjectura imediata de que se trata de uma relação inversa não podia ser demonstrada em virtude da unilateralidade do material. As pessoas das quais vieram os dados para essa análise, observa, raramente haviam apanhado na infância. Quer dizer, sofreram trauma, apanharam, e por isso agora elas trazem essa lembrança de que alguém apanhou, uma criança apanhou. Eles assim, raramente tinham apanhado. Eram crianças que não sofreram na infância de maus tratos e trazem agora, quando adulto, essa fantasia de espancamento. E gravem bem que é uma fantasia, porque mais para frente ele vai mostrar por que a fantasia vira realidade. Por que agora o adulto precisará ser masoquista para dar sentido a uma fantasia antiga. Tá? Isso ele vai falar depois. As pessoas das quais, de todo modo, não haviam sido educadas com a ajuda do bastão. Quer dizer assim, aquela criança que está falando, batem numa criança, não apanhou. Lembra-se do caso da Spielheim, Sabine Spielheim? Lembra do caso? Ela é narrado, tem o livro, né? Tem o filme A Jornada da Alma e tem o filme Um Método Perigoso. Uma das mulheres ouvidas, no caso aqui de Freud, ele menciona aqui 4 mulheres, possivelmente uma dos casos, é o caso da Sabine Spielheim, que começa o tratamento com Jung e depois escapa de Jung e começa a ser tratado por Freud. Vocês lembram o caso da Sabina? Ela é encontrada por Jung internada, em crise, né? E nessa crise ela é internada como uma louca, uma crise histérica, e tem um determinado momento em que Jung pega o paletó dele, começa a bater no paletó, e ela manda ele parar, e ela tem orgasmo. E aí, o que está acontecendo? E ela, não, para, e ele percebe que ela está tendo contrações, se contrai toda ali, e se fica extremamente excitada, e ela conta desde quando isso começou a acontecer. O pai, ao bater nos irmãos dela, e ela estava na fila para apanhar, ela sentia prazer, e olha, aí vem o mesmo caso, ela sentia, batem numa criança, ela via aquela cena, e no momento que o pai batia nela, ela sentia também excitada e sentia prazer de apanhar. Isso faz com que ela se sinta um monstro, porque isso toca num ponto que o neurótico é incapaz de lidar, que é o ponto da culpa. Quer dizer, por que ela está sentindo algo que moralmente deveria ser reprimido? Bom, esse é um apêndice só para vocês compreenderem mais ou menos o ponto que ele está trazendo aqui. Avanço? Estou compreendendo até aqui? Sim. Lá na página 223, ele diz assim, quem era a criança que apanhava? É a pergunta dele. Aqui tinha a fantasia ou outra. Quer dizer, quem está apanhando? A criança, o adulto que está te contando da fantasia, ou é uma outra criança que apanha? Era sempre a mesma criança ou frequentemente qualquer outra? Quem batia na criança? Um adulto? Quem, então? Ou a criança fantasiava que ela mesma batia numa outra? Para todas essas questões, não havia uma informação esclarecedora, mas apenas uma tímida resposta. Não sei nada mais. Batem numa criança. Era a única coisa que o paciente informava. Indagações sobre o sexo da criança que apanhava, ele começa a dizer, isso nada, nessa informação eu não tinha. Ele diz assim, ocasionalmente aparecia um outro detalhe característico do conteúdo da fantasia. A criança pequena é golpeada no traseiro nu. Em tais circunstâncias, não se podia resolver inicialmente se o prazer ligado à fantasia de surra
devia ser chamado de sádico ou de masoquista. Ela sofre porque ela gosta de ver alguém apanhando, ou, essa é a cena, é a fantasia, ou ela sofre ali porque e ao mesmo tempo sente prazer porque está apanhando. É um sentimento sádico ou é um sentimento masoquista? Percebe a busca dele? Ele parte do pressuposto de uma fantasia, é uma fantasia de uma criança que é espancada, e ele começa a buscar, existe sadismo ou masoquismo? Bom, a gente já aprendeu na compreensão da estruturação da nossa psique, que a criança passa por uma fase sádico e outra masoquista. Então, nós temos, o pessoal da segunda-feira vai começar a estudar semana que vem, um texto do Carl Abraham, onde ele vai destrinchar esse ponto. Vocês da turma 2023, não leu esse texto do Carl Abraham, leram só o de Freud. Então, quem quiser e puder participar, está convidado, porque a gente vai ler um outro texto para falar desse mesmo tema, que vai ficar mais claro essa estruturação do sádico e do masoquista. Então, Freud está dizendo assim, quando alguém tem uma fantasia, o que está acontecendo? E a partir dali, então, ele começa a dizer, primeiro ele põe o problema, no capítulo 2 ele traz algo que ele vai chamar de traço primário da perversão. Bom, nosso tema é esse, perversão. Desfizemos por enquanto a confusão entre ato perverso e estrutura perversa. A estrutura perversa carrega todo o sentido do ato perverso. Mas quem tem estrutura perversa é incapaz de cometer um outro ato que não seja perverso. Todos os atos caminharão pela perversão, de alguma forma. Mas nem todos os atos perversos são sempre desencadeados por pessoas com estrutura perversa. Bom, essa é a confusãozinha que a gente tenta desfazer, então nós vamos começar a discutir perversão e não estrutura perversa. Então, qual que é o traço primário da perversão? Olha como ele diz ali. Uma tal fantasia que talvez na primeira infância, por ensejos casuais, e é mantida para autossatisfação erótica, pode apenas ser vista, segundo nossos atuais conhecimentos, como um traço primário da perversão. Bom, vamos inverter a frase. Qual é o primeiro traço de um ato de perversão? O que vocês extraem? Vou ler o comecinho só para vocês mesmos extraírem essa expressão, que é muito simples, não, esse ponto não é complicado, e ele vai dar sentido a todos os atos de perversão. Diz assim, é mantida para autossatisfação erótica. Então, esse é o traço primário da perversão. Estou só invertendo essa frase. Qual é o traço primário da perversão? É um ato... Autossatisfação, então, não é? Autossatisfação erótica. Exatamente. Então, o ato perverso é aquele que traz prazer só para mim, de forma erótica, onde eu sinto prazer nisso. Eu não considero o outro em nada. Bom, o neurótico pode cometer atos de perversão? Sim, todas as vezes que ele desencadear um ato onde ele não leva em consideração o outro. A grande questão é que, como nós neuróticos, somos seres criados com a possibilidade de amar, e a construção da nossa imagem foi feita exatamente por meio do amor, no momento em que eu ignoro o outro, eu tenho dentro de mim uma coisa chamada culpa, que não me permite sentir o prazer pleno disso. Alguém que tem uma estrutura sem culpa e uma estrutura incapaz de amar, buscará o prazer próprio sem que isso traga qualquer tipo de problema. Isso seria natural. Então, assim, num ambiente social, todos os meus atos precisam levar em consideração o outro. Eu estou dirigindo o carro, eu estou querendo correr muito, mas eu posso descontrolar o carro e bater em alguém. Aí eu falo assim, se eu bater, o carro é meu, eu perco ele. Mas se eu bater na casa de alguém, se eu bater em alguém, se atropelar alguém. Então, quando eu faço esse caminho de me preocupar com o envolvimento de outras pessoas, o ato deixa de ser perverso, passa a ser neurótico. Por que passa a ser neurótico? Eu carrego do vínculo com o outro, eu me coloco no lugar do outro. Eu faço esse caminho social. E quando eu faço isso, eu saio da perversão. Mas para eu sair da perversão, eu entrei no processo de culpa. E é por isso que a gente vai perceber que o neurótico
principalmente o obsessivo, sente inveja do perverso. Mas ele é incapaz de agir como um perverso. É por isso que os dois caminharem juntos, que se você pega um perverso, vai ficar melhor compreendido daqui a pouco que é perverso, você pega alguém que tem essa estrutura perversa, e junto com um neurótico, o perverso não sofrerá, e o neurótico terá situações bem traumáticas. O perverso, então, é capaz de matar alguém, tirar a comida de alguém, e não sentir que ele fez nada de errado, porque só interessa a ele. Enquanto que o neurótico, por mais mal que ele seja, dentro dele existirá algo que dirá assim, olha, você está errando como ser humano. Então ele terá culpa. Estão acompanhando comigo até aqui? É homeopático, é vagaroso, mas a gente vai aprofundando nessa percepção. Posso avançar mais um pouquinho? Ele diz assim, um dos componentes da função sexual teria se adiantado ao outro no desenvolvimento e teria se tornado, gravem isso, prematuramente autônomo. Prematuramente autônomo. Quer dizer, no meu avanço da sexualidade, algum componente de uma função sexual foi excitado, trazido fora do tempo. E prematuramente passou a ser autônomo, funcionou sozinho e criou uma fixação. Então, o que Freud está nos indicando aqui, e a gente depois vai perceber isso na estrutura perversa, é que os vínculos sexuais dos perversos são vínculos sexuais infantis, prematuros, fixados e autônomo. Isso vai ficar melhor compreendido quando a gente for estudar o outro texto que é sobre o fetiche. O fetiche é quando você toma uma parte pelo todo. Então alguém se excita com os pés e não com o corpo como um todo. Então alguém prefere trocar todo o corpo pelo pé, porque ele está agora vivenciando o erótico apenas do pé. Alguém se excita com uma lingerie e abre mão do corpo como um todo pela lingerie, um cadáver, uma criança. Quer dizer, ele, ao invés de trazer jogos, ele vive o jogo como pleno. Por quê? A sexualidade do perverso ela é parcial, infantil e fixada. Então, ele não sente, depois ele vai até tratar nesse texto aqui, sobre casos de impotência, né? que caminharia dentro de graus de perversão. Quer dizer, alguns perversos sequer sentem-se, conseguem ter ereção, conseguem ter algum nível de prazer, se não utilizarem de algum mecanismo da fantasia que eles criaram. Então, ele está colocando isso, olha, existe uma função que foi prematura, tornou-se autônomo, então eu tenho... eu esqueci o nome do modelo agora, ele traz no outro texto, quando você pega um desenho do cérebro, e você, por exemplo, aquela parte do cérebro lida com o ouvido, ele faz um desenho e um ouvido enorme, né? Então, para você entender que aquela parte do cérebro, o ouvido, aquela parte do cérebro lida com as mãos, e aí desenha aquele bonequinho e as mãos enormes. Vocês lembram qual é o nome desse bonequinho? Tem o nome. O pessoal o Adriano, na parte de medicina, deve ter estudado alguma coisa sobre isso. Você consegue resgatar o nome, Adriano? Eu não lembro disso, não. Eu vou resgatar, porque tem um outro texto que ele menciona esse tipo de alegoria, de ilustração. Mas é quando você vai estudar a parte da neurologia, pega uma parte do cérebro, né? A Glaise, que é psicóloga, talvez tenha visto em matéria ligada à neurologia alguma imagem sobre isso. Mas se vocês resgatarem depois, se não resgatarem, eu tento achar e mando para vocês, tá? Mas só para compreender, o perverso, nessa estrutura que ele está apresentando aqui, a pessoa que tem atos de perversão, ele é desproporcional. Então aí a gente pega um pedófilo, perverso, pedófilo. Ele é um homem bonito, erotizado, mas ele só sente prazer, por exemplo, com crianças de 2 anos. Então, ele talvez não tenha ereção, não tenha prazer, desejo por uma pessoa adulta. Mas não pode ver uma criança que, então, automaticamente, ele desencadeia dentro dele o quê? Isso que ele está colocando. Uma sexualidade prematura e autônoma, que foi fixada. Escapando, assim, ao processo de desenvolvimento posterior. Como ele fixou,
toda a ênfase libidinal, todo o desejo de vida dele fica em torno de um ponto fixado. Então, autônoma, ser fixado, escapando, assim, ao processo de desenvolvimentos posteriores, mas também dando prova de uma constituição especial, anormal, da pessoa. Entenderam? Lembra, ele está descrevendo aqui não uma estrutura perversa, ele está descrevendo um ato perverso, e que vai ser utilizado como material para, depois, principalmente Lacan, trazer uma construção. A Melanie Klein, quando ela fala de perversão, aí entra uma confusão muito grande entre perversão e psicose. Tanto é que os kleinianos não fazem uma distinção na mesma estrutura lacaniana de três, né? Neurótico, psicótico e perverso, mas acabam fazendo de neuróticos e psicóticos. E aí alguns psicóticos são maus, alguns são dependentes, há tipos de psicopatia, né, nesse caminho. Mas isso é outro assunto, só para vocês entenderem que o material está sendo lançado aqui e outros teóricos vão utilizar desse material e avançar a partir da sua própria experiência clínica. Então, sabemos que tal perversão infantil não... Agora, gravem isso, tá, gente? Lembra? Ele está dizendo como é que funciona o ato perverso. O ato perverso. Um homem fixado em sapato. Então, talvez ele compre sapatos para a namorada, para a esposa, deseja vê-la nua com aqueles sapatos que ele comprou, talvez faça sexo com ela com o sapato, porque aquilo é um gancho. Existe uma fixação na sexualidade dele, na construção, que o sapato tem algo, lingerie, cor, ritual, um homem vestido, uma mulher vestida de determinada forma, um homem vestido de policial, com farda. Então, cria-se ali uma fixação, e aquilo ali a gente pode chamar de fetiche, que é o que a gente vai discutir depois, mas está dentro de uma normalidade, tendo em vista que Freud teorizou que todo ato sexual, gravem isso, tá, gente? Todo ato sexual que descaminha do desejo de procriar será perverso. Então, assim, se eu não conseguir entender Freud no completo, eu começo a achar que a coisa não se encaixa. Porque fala assim, então quer dizer que todo mundo é um psicopata? Não. Ele vai dizer assim, todo ato sexual, um outro texto, lá em 3 ensaios da sexualidade, todo ato que não visa a procriação, um ato de um beijo, de um toque, de um carinho, um enamoramento, uma sedução, ele vai dizer, todos esses atos são perversos. Por quê? Não seguem a versão natural. Qual é a versão natural? O ato sexual é a conjunção carnal, pênis, vagina, no momento em que a mulher está fértil, para que ela gere um bebê e pronto. Gerou, acabou o desejo. Isso é o mundo animal. Ele diz, nós somos perversos. Nós buscamos um prazer antigo. Nós fantasiamos. Mas olha como é que ele ressalva aqui. Sabemos que tal perversão não continua necessariamente por toda a vida. Pode sucumbir depois à repressão. Pode sucumbir depois à repressão. Ser substituída por uma formação reativa ou ser transformada por uma sublimação. Mas é possível que a sublimação derive de um processo especial que seria freado pela repressão. Resumindo, sabe o que ele está dizendo? Assim, isso tudo acontece até o Édipo. No Édipo, isso tudo é mergulhado, isso é fantasiado de outra forma, é sublimado com outras formas, e agora a criança perversa só vive a perversão na fantasia. Ela não realiza mais atos perversos. Por quê? Porque agora, dentro dela, ela tem o sentido de que isso é certo ou isso é errado. Entenderam como ele faz o caminho? Ele está descrevendo um processo normal. A criança é o perverso polimorfo. A criança tem esses desejos de invadir o outro, de possuir o corpo do outro, de deglutir, de comer o corpo do outro. Tudo isso, o canibalismo, tudo isso é desejo infantil, pré-edipiano. Mas isso cessa em quase todo mundo. Quase todo mundo. Aí ele ressalva, quando esses processos não ocorrem, porém, e a perversão se conserva durante a vida madura, e ao depararmos com uma
aberração sexual no adulto. Então, assim, o que tipifica, qualifica, demonstra uma estrutura perversa é a forma como ele vive sua sexualidade. Então, assim, aí ele vai ter assim, um processo de aberração. E aí ele nomina 3 aberrações. E aqui isso dá pano para manga. Deu pano para manga até 1972. Por conta de uma fala como essa aqui, muitos, até 72, nenhum homossexual era aceito como psicanalista. A IPA não aceitava. Só a partir de 72, por influência da psiquiatria, houve uma rediscussão sobre esse termo, e aí o termo saiu de inversão e passou a ser só para parafilias. Tá? Então, só para fazer uma ressalva, leiam Freud no tempo dele, na época dele, naquilo que ele está percebendo. Não, então, ele diz assim, que as aberrações aqui seriam perversão, fetichismo e inversão. Depois, essa palavra inversão vai ser trocada por parafilia, tá? Por um processo que não seria o da inversão, que aí entra a questão da homossexualidade. Podemos justificadamente esperar que uma anamnese descubra um tal evento fixador na época da infância. Ele diz assim, pessoas que têm perversões, fetichismos ou processo de inversão, eles terão uma fixação em um determinado ponto da idade. Se a gente fizer uma anamnese, uma volta ao passado, a gente vai descobrir um momento em que houve uma situação traumática que agora, em confronto com a realidade, trouxe esse formato de aberração sexual. Tá? Vamos tentar entender um pouquinho essa palavra aberração. Eu tenho um texto, tem um texto de Freud que eu trouxe sobre a sexualidade, exatamente sobre os 3 ensaios sobre a sexualidade. Eu vou ver se eu pego o link dessa aula, vou mandar para vocês. E ele descreve exatamente o conceito das aberrações sexuais. Então, acho que vai ser interessante para compreender o contexto que ele está trazendo aqui. Ele diz assim, de fato, é bem polêmico isso aqui, tá, gente? A gente não pode esquecer que aberração é uma palavra que vem dos hipnoterapeutas, né? Abreação, uma reação de solavanco, né? Principalmente expressa no momento em que se sai do transe, é uma reação. Então, uma aberração sexual é uma reação a esse tipo de fixação, uma reação de susto, né? De fato, bem antes da psicanálise, observadores como Binet fizeram remontar as peculiaridades das aberrações sexuais da maturidade, agora nos adultos, a impressões desse tipo justamente no 5º ou 6º ano de vida. Ele diz assim, o adulto que hoje comete, é sujeito a esse tipo de aberração sexual, ele construiu esse jeito de ser até os 6 anos de vida. Não foi construído depois. É certo que aí encontramos o limite da nossa compreensão, pois as impressões fixadoras não tinham nenhuma força traumática. Gravem isso, gente. As impressões fixadoras não tinham nenhuma força traumática. Eram geralmente banais e desinteressantes para outros indivíduos. Era impossível dizer por que o impulso sexual fixara-se justamente nelas. Então, assim, aquela criança passa por uma experiência que muitas outras crianças passam, mas ela tem uma abreação àquilo. Ela, agora, como adulta, ela tem um outro jeito de agir. Então, ele está dizendo assim, aquela aberração, ela tem um porquê anterior a ela. Existe uma estrutura anterior que fez com que aquelas fixações fossem mais doloridas. Olha como ele coloca. Mas sua importância podia se achar no fato de haverem proporcionado um ensejo, ainda que casual, para a adesão de componente sexual prematuro e pronto para lançar-se. E devíamos prever que a cadeia de laços causais teria um fim provisório em algum lugar. Então, ele está dizendo assim, o que se percebe é que os adultos que agora desencadeiam essa forma adoecida de lidar com a sexualidade passaram pelas experiências que outras pessoas passaram, mas fora do tempo. Eles eram imaturos para lidar com aquilo. E aí criaram uma fixação ali. Estão acompanhando comigo? Posso avançar?
Se tiver denso, se quiser que eu reexplique, releia, a gente discuta, vamos caminhar, vamos deixar esse texto bem compreendido, porque ele é crucial, que eu quero. Nós vamos gastar possivelmente a semana que vem sobre ele, e na outra que a gente vai entrar em fetichismo. A constituição congênita parecia justamente responder a todas as exigências para tal ponto de apoio. Se o componente sexual que prematuramente se desprendeu é o sádico, o sadismo se estrutura, gente, entre 2 e 3 anos de idade. É ali que ele se estrutura, tá? Formamos a expectativa, baseados em conhecimento adquirido em outras fontes, de que, graças à posterior repressão dele, surja uma disposição para a neurose obsessiva. Então, ele está dizendo assim, as pessoas que vivenciaram o sadismo e foram reprimidas, quer dizer, passaram pela construção edipiana, por isso que eu coloquei no comecinho, tentem levar em foco a seguinte situação. Diante do Édipo, eu tenho 3 opções. A primeira opção é não reconhecer o outro como meu pai. E não reconhecer que ele é forte. E nem reconhecer a existência dele. Então, eu estou preso à figura da mãe para o resto da vida. Eu mato esse pai, me vinculo com a mãe, e eu não sou mais alguém, eu sou alguém da mãe, vinculado à mãe, eu sou o desejo da mãe. Esse é um caminho. O outro caminho é reconhecer a existência desse pai, dessa figura, e me recolher e simbolizar. E o terceiro caminho é fingir que eu reconheço, até que eu consiga passar a perna nele e impor os meus próprios valores. O meu superego, então, não vem do pai, mas ele é meu superego. Então, eu não tenho superego. Eu tenho os meus valores. Então, eles não se tornam inconscientes, valores externos trazidos para dentro de mim. São os meus valores, por isso são conscientes. E no meu valor eu posso ser Deus, eu posso ser dono de todo ouro, eu não tenho limites, eu posso ser dono de todas as mulheres, de todos os homens. Então, eu construo esses meus valores. Ele está dizendo assim, aquele meu comportamento sádico, que surgiu antes dessa fase, quando surge essa fase e se cria uma repressão inconsciente, se cria o inconsciente, existe a clivagem ali, aquele sadismo se transforma numa estrutura neurótica, e agora eu preciso sublimar. Então, eu passo a ter, talvez, um jeito obsessivo de ser, neurose obsessiva. Mas se a clivagem não acontecer, o sadismo vaza como jeito de ser, sem que ele precise ser sublimado. Então, ele não constrói uma estrutura neurótica, ele constrói um jeito de ser. E aí vem toda a questão que o masoquismo, ele vai trazer isso daqui a pouquinho, esconde o requinte do sadismo. E aí tem toda uma questão interessante, que vai estar premiado nesse texto, que é a noção de que, ao ver alguém apanhar, né, o sadismo, eu vivencio ali um masoquismo. Em que sentido? Eu me coloco no lugar daquela pessoa e me sinto excitado por aquela cena. Uma pessoa apanha, eu estou apanhando. Ou o oposto também. Eu apanho, me colocando como se fosse aquela pessoa. Então, existe uma intercambialidade entre masoquismo e sadismo. Ele vai falar daqui a pouco sobre os 3 tempos de tudo isso aqui. Tá? Então, ele diz aqui assim, não se pode dizer que tal expectativa... Deixa eu só ampliar aqui um pouco o texto, que ele ficou um pouco pequeno para mim. Estou no finalzinho da página 224. Não se pode dizer que tal expectativa seja contrariada pelo resultado da investigação. Entre os 6 casos que ele trabalhou, e é interessante que ele fala 6 casos, fala 4 mulheres, né, 2 homens, daí ele menciona só 5 casos. Ele não sabe se ele esqueceu um caso, o que aconteceu, que ele fala 6 casos, mas ele fala assim, dos 6 casos, ele diz assim, que ele acompanhou, que traziam a história, uma criança espancada, que traziam essa fantasia. Será que é porque um dos casos era Ana Freud? Pois é, que foi paciente dele, né? Uhum. Talvez. Existe esse apontamento, né, que é da figura incestuosa, né? E aí ele acaba talvez não querendo trazer isso a público, né? Mas sobre os analistas analisarem seus filhos, naquela época não era tão incomum. Carl Abraham analisa também a filha dele. Então, isso passa a ser um pouquinho
complicado para a gente e para os posteriores a Freud. A Klein Naquele também, contexto né? não era tanto. Não trazia muito esse conceito. Hoje a gente sabe que não deve fazer isso, né? Mas naquela época, o grande problema é que Freud é lido por pessoas depois dele, então automaticamente são julgados pela psicanálise que evoluiu. Mas existe essa possibilidade, Grace, sim, de fato. Será que um dos casos seria a própria filha, que traz essa a fantasia, e ele não quer expor? O Coutinho Jorge confirma, dizendo que ela estava lá, que ela era um dos casos. Era um dos casos. Então, Uhum. talvez seja isso. Sim. Então, olha só. Então, ele vai dizer, um bastante severo, que era incapacitante, outro menos grave e acessível à influência analítica, e um terceiro que evidenciava ao menos alguns traços nítidos da neurose obsessiva, um quarto caso, que admite-se uma franca histeria com dores e inibições, e um quinto que buscou análise apenas por indecisões da vida, e seria classificado como diagnóstico tosco, que seria despachado como psicastenia, ou astenia, né? E aí ele não menciona esse sexto caso. Que caso seria esse? Se colocar que era a filha, e o sexto que é minha filha, aí ficou complicado, né? E o sexto, e trazer as angústias da Ana, né? Então, essa estatística deve ser vista como decepcionante, pois sabemos, em primeiro lugar, que nem toda disposição vem a se tornar enfermidade. É interessante que ele traz essa questão de que, lembra que eu falei para vocês, o fato de ser uma estrutura perversa não implica que será um psicopata? Então, assim, nem toda disposição perversa leva o sujeito a uma vivência de perversão. Então, assim, a estrutura, ela simplesmente me coloca num lugar. Mas se desse lugar eu vou adoecer, é outra situação. Então, uma coisa que a gente não pode perder a perspectiva é de que não há estrutura certa ou errada. Por exemplo, vamos pensar aqui no mundo da selva. No mundo da selva, o homem das cavernas. Qual dessas estruturas, para um homem solitário que vai viver sozinho na selva, qual é mais útil? A perversa. Onde os valores dele não tem culpa. Tenta imaginar numa guerra, quem é o melhor soldado? O perverso. Ele não tem remorso. O perverso não tem limites. Inclusive, a grande busca de dessensibilização dos soldados, que depois vai dar até material para fazer aquele projeto Stanford, né, aquela pesquisa da síndrome de Lúcifer, exatamente essa noção do que o exército faz com as pessoas ao retirarem dela a sensação moral e retirarem dela todo o processo de sujeitamento, delegando para o outro todas as decisões. Quer dizer, numa relação exército, eu tenho que ter um perverso e um grupo de psicóticos, onde os psicóticos não questionam os mandos dos seus generais e onde os generais precisam ser extremamente frios. Quem assistiu o filme Churchill? Tem um episódio interessante, tem Churchill, tem que assistir 2, tá, gente? Churchill e Dunkirk. Dunkirk, assistiram? Gente, os dois são maravilhosos, sobre a Segunda Guerra Mundial. E no Churchill, você vê ele tendo que tomar uma decisão, ele está perdendo a Segunda Guerra Mundial. E ele tem um grupo de soldados que ele tem que buscá-los. Mas se ele buscar, os que vão buscar vão morrer, junto com os que estão lá. E vão deixar um outro grupo morrer, porque eles vão deixar desguarnecido uma parte do exército, da Inglaterra. Então, o Churchill tem que tomar uma decisão terrível, que é assim, deixar soldados morrerem. Ele poderia salvá-los, mas se ele salvasse esses soldados, ele perderia talvez a guerra. Então, ele é obrigado a ordenar que a tropa que iria salvar não salve. E ele chega para o comandante da operação, que está lá em Dunkirk, e diz assim, olha, você vai aí para esperar os aviões buscarem vocês. Mas os aviões não vão buscar. Você vai aí para morrer e ver seus soldados morrerem. Tenta imaginar ouvir uma cena dessa. Ouvir esse tipo de fala.
E Churchill tem a hombridade de dizer para o comandante, olha, é perder a guerra. Se nós formos, morre todo mundo, e a Inglaterra perde a guerra. Se nós não formos, tem uma saída. Só que esse comandante não pode contar para os soldados. Então ele simula que tudo vai ser resolvido e os aviões alemães começam a... Bom, quem assistir Dunkirk vai ver assim, o poder dos cidadãos, o momento que eles ficam sabendo o que está acontecendo. Não quero trazer spoiler, vale a pena. O filme é lindo, lindo, você chora de emoção, é bem agradável. Ninguém assistiu Dunkirk? Vale a pena, tá? Vale a pena. Mas assista os dois. Os dois tratam do mesmo momento histórico. Uma mente de um psicopata, deixa eu refazer a frase, uma mente de um perverso daria conta de fazer, olha, vocês vão morrer, tá? Pelo bem da nação. São nossos valores. Vida que segue. Ele termina de falar isso pro comandado dele, lá vai tomar ali um whiskyzinho tranquilo, não tem remorso. Por quê? Porque ele pesou na balança. Percebe? Essa estrutura não é adoecida. A gente vê isso hoje, né? A questão da Rússia com a Ucrânia. Sim. O que fazer ali? Quer dizer, quantas pessoas estão morrendo por uma canetada, uma decisão? E as ameaças, né? São verdadeiras, não são? A gente vê. A guerra lida com isso. E se o soldado tiver crise moral na sua neurose, o que eles fazem? Tem um outro filme interessante chamado Drone. O nome do filme é Drone. Assistiram esse filme? Ele é mais moderno, acho que é do ano passado. Tem na Netflix. Alguém assistiu Drone? Não. Ele Qual traz é uma o discussão... nome do outro que você falou? Você disse do Churchill e o outro? Dunkirk. Dunkirk. Os dois tratam do mesmo momento histórico. Então, assistir os dois é importante, que você vê um lado e vê outro. Né? Esse Drone é um homem que é operador de drone, um dos melhores. E o que ele faz? Ele recebe a missão de destruir uma base terrorista. Com o drone, ele está lá nos Estados Unidos, guiando o drone via satélite. O satélite está lá no Oriente Médio, o drone chega perto, destrói aquela casa que tem ali os terroristas, e tranquilo, ele vai para a casa dele, cuida dos filhos dele, é uma pessoa feliz, e ele não sente a culpa de nada. E aí, um dia, ele está vendendo um barco, e chega um homem que quer comprar o barco dele. E esse homem é exatamente o homem que perdeu a esposa e a filha por um míssil lançado pelo drone que ele operou, ele descobriu. Então ele vai, prende ele com toda a família. Assistam para vocês entenderem o que vai acontecer. Porque se eu der o spoiler para vocês, acabou o filme, tá? Esse vocês têm que assistir. Mas aí vocês vão perceber a questão de que esse homem, esse operador, que matou uma família inteira, para ele dar conta de conviver com isso, ele precisa ser psicótico na perspectiva dele. Ele não é psicótico, mas ele precisa ter um jeito psicótico de ser. Qual? Delegar os desejos a alguém. E esse alguém tem que se comportar como um perverso. Então, assim, só para explicar para vocês que as estruturas não são doentes. As estruturas, elas são respostas a uma questão edipiana, a formação ou não do inconsciente. Mas elas têm uma tendência de adoecer de determinada forma. Por exemplo, um perverso que adoece se torna um bandido terrível, porque ele não tem remorso, ele não tem medo da morte, não tem medo de Deus, não tem medo do diabo, ele não tem medo de polícia, não tem medo de nada. Por quê? Porque ele é alguém que não internalizou o outro dentro dele. Então ele não tem medo. Então, como é que se lida com alguém que não internalizou conceitos de moralidade? Ele não deve respeito ao pai, à mãe, ao Estado, à lei, a Deus, a ninguém. Ele é uma pessoa incapaz de amar. Richthofen. Incapaz de amar. Ela está delinquindo atualmente? Ela está matando alguém, fazendo mal? Bom, enquanto ela estava presa, não. Enquanto ela é observada por holofotes, não. Deixa ela solta um pouquinho, completamente livre. Ela não verá limites. Ela é incapaz de demonstrar amor. E terá uma sexualidade fixada em determinado ponto extremamente infantil. Vamos pegar o maníaco do parque.
É o maníaco do parque, não sei se vocês acompanharam, ele levava as meninas que queriam ser estrelas, modelos, prometia tirar fotos dela, ele era um caça-talentos, levava ali para o parque, em São Paulo, um parque, eu não sei se é o Parque do Carmo, um parque ali em São Paulo. Qual? É do Tá sem estado, som. não é? Hã? Do estado? Parque do estado, não é? Parque do Estado? Acho que era Eu não sei. parque do estado. É aqui para trás de casa. Então, eu não sei qual parque que era, Mas mas era um parque. tem outro que está na moda agora, o Jeff Dahmer. Assistiu? Vou perguntar, Não, assistiu esse seriado? não assisti, não Ah, eu tô aqui assisti. coçando para dar spoiler. Será que eu dou Eu tenho spoiler, que assistir. gente? Vou dar spoiler, hein? Pode dar spoiler. Ah, Tranquilo. lá tudo que tá falando aí aparece lá. Vai ter que fazer um Netflix Ah, esse final de semana para assistir. Tá sensacional, viu? vou ter que assistir. Eu confesso para vocês que eu Como tenho que é uma o nome, resistência de Aglaíde? assistir. O Canibal que tá no O Netflix Canibal. agora Ele tá é como o Dahmer, né? Jeff Dahmer. Jeff Dahmer. É. Ele comia o coração, né, das pessoas. Olha, Eu tô dando spoiler. assistindo ele. E é legal essa questão, porque você acabou de falar essa parte de canibal, né? E aí eu liguei quando você falou da fixação também, porque assim, ele escolhia a revelia, era quem caía na rede dele. Ele não tinha nada contra a pessoa. Tinha pessoas até que ele gostava, ele até tentava se relacionar, mas, sabe, aí quando ele não conseguia o que ele queria, aí... Sem crise nenhuma, né? Não, nenhuma. Não é nada pessoal. Não é nada pessoal. E o dele aparece ali a fixação infantil. Assista, não vou dar mais spoiler. Eu tenho que assistir. Não, a gente tem aí, nós vamos passar um mês inteiro discorrendo sobre perversões. Tem muito material. Dever de casa, então, para todo mundo assistir. Não está muito pesado, é porque o tema é pesado, né? Mas eles tiveram muito cuidado para fazer. Vou assistir. Prometo fazer dever de casa. Aglaíde, parece que aconteceu mesmo, né? Sim, é verdade. Tem todo o histórico. No final, eles mostram a foto dele, mostra das vítimas, acho que foram 19. E se jogar no YouTube, que eu já joguei, né? Fico curiosa depois para poder saber como é que foi o tribunal, aparece tudo direitinho. Eles fazem uma mesclagem e eles seguiram muita coisa à risca do que aconteceu no tribunal. Tá bem bacana, tá bem feito. É triste. Porque nós somos neuróticos, né? Para ele não é triste. E naquela série Mindhunter, você vê claramente isso, né? Eles contam o que eles fizeram. Você assistiu Mindhunter? Vale a pena, ela não é pesado, né? E é real, né? Mas assim, no Mindhunter você vê ele contando como é que, por exemplo, uma das cenas que ele fez, ele pegou a mãe dele, cortou a cabeça da mãe, colocou o pênis na boca da cabeça já cortada e se masturbou. E ele descreve por que ele fez isso. E mostrando que a mãe merecia isso, naquele contexto. O outro psicólogo que está junto sai da sala, não quer ouvir aquilo, monstruosidade. E o que fica, ele consegue compreender. Quer dizer, não há justificativa, mas ele consegue compreender que na lógica do psicopata havia lógica. Né? Ela não merece morrer, ela gritou com ele, magoou ele, né? O Dahmer, tem um médico que tenta dar uma explicação, ele fala das vísceras, daquele brilho, como se fosse o brilho dos genitais, sabe, quando está excitado. Ele tenta falar sobre isso. Assista, não vou ficar dando spoiler, não. Vou assistir. Você não pode assistir antes de dormir para não ter pesadelos. Não tá. Tô brincando, tão pesado, não. Eles não mostram muitas cenas, eles deixam muita coisa implícita. Não tá pesado, não. Se eu eles deixam pesado. Milena, você assistiu? A Milena aqui também era especialista. Você assistiu esse? Eu sabia que você tinha assistido. Não, e assim, gente, eu tenho aqui, ó, tem o caso dele, eu até mandei foto no outro grupo que eu participo, mas se eu mandar para vocês, vai ter o andamento da história, e vocês não vão querer ver o que aconteceu.
como foi, no final. Aí é spoiler mesmo. Mas Mas você manda, é só a pessoa não quiser o spoiler, ela não abre. Né? eu tenho aqui, eu tenho na revista e tenho num livro mesmo, que conta tudo. O que é interessante a gente perceber que o neurótico é instigado por essas histórias. E aí voltamos à questão. Uma criança é espancada. Quem espanca a criança? Mesmo que ela seja espancada por alguém, naquela cena eu espanco ela. Por que naquela cena eu espanco? Porque o nosso desejo perverso, por isso que Freud diz assim, ele foi recalcado, mas ele está ali. Esse é ele. Esse é ele mesmo? Ah, certo. Manda para o grupo, aí quem não quiser ver spoiler, só não acessar. Tem um porquê. Tá vendo que ele usava óculos? Ali onde ele tá sem óculos, foi no dia do veredito dele. Diz que ele tirou o óculos porque ele não queria ver a resposta nos olhos das pessoas. Ele não queria lidar com os sentimentos ali, porque eles estavam trazendo a história, né? Todo mundo teve palavra, teve a voz ali no final. Olha lá, ó. É muito interessante. Depois vocês veem, quando assistirem tudo, entra no YouTube para ver o que foi verídico, o que não foi com a história. Tem muita coisa que eles deixaram igual. Tá bem bacana. Então, assim, os neuróticos, principalmente os obsessivos, de certa forma, admiram os psicopatas, mas sabem que eles são monstros e se sentem mal por isso, porque são neuróticos. Então, olha como é que ela coloca, voltando ao nosso texto. O médico, nossos atuais conhecimentos nos permite penetrar até esse ponto e não mais do que opa, um pouquinho que apagou a tela aqui. Do que até ele, na compreensão das fantasias de sua. O médico analista suspeita que, com isso, não está resolvido o problema ao confessar a si mesmo que essas fantasias permanecem geralmente fora do conteúdo restante da neurose e não ocupam lugar certo em sua trama, mas, como sei, por experiência própria, há o costume de ignorar tais impressões. Ele começa a dizer assim, os caminhos que os médicos vão tomando sobre isso. Mas é uma fantasia, né? E aí ele termina o capítulo 2, ele traz isso. No capítulo 3, aí ele descreve as 3 fases. Ele diz assim, a fantasia, e aí a gente vai se perceber como é que nós, neuróticos, nos implicamos em tudo isso. Ele vai dizer sobre essas 3 fases. Ele vai dizer assim, e eu até trouxe um quadrozinho aqui do Lacan, falando sobre isso, que eu achei bem resumido, que o quadro maior, né, e até acho que é o Coutinho que monta os quadros, é um quadro bem grande do Coutinho. Eu vou ver se eu printo a tela e mando para vocês o quadro do Coutinho, ou se quiser eu mando também o livro para vocês, né? Acho que vale a pena também vocês darem uma olhadinha. Onde ele coloca, por exemplo, uma primeira fase, que é a situação intersubjetiva temática, com referência intersubjetiva tríplice. A comunicação de amor não é sexual e nem especialmente sádica. Então, ela é um pouco masoquista ainda. A terceira fase, que também é muito percebida, não é uma criança, mas são várias crianças, ele percebe, existe uma dessubjetivação, quer dizer, não estou implicado nisso, então muita gente está fazendo isso, e aí também ainda um pouquinho masoquista. E a segunda fase, primeira e terceira, a segunda fase, onde ele se implica e normalmente se esquece, que é onde ele sente prazer em ver essa cena. Olha como é que ele coloca isso. A rigor, e por que não tomar isso como o máximo rigor, deve ser visto como psicanálise correta. Eu queria grifar isso aqui com vocês, tá, gente? Muito relevante na nossa própria clínica. Deve ser visto como psicanálise correta apenas o quê? O trabalho analítico que logra remover a amnésia que esconde ao adulto o conhecimento de sua vida infantil desde o início, dos 2 aos 5 anos aproximadamente. Tem um outro texto onde Freud diz assim que quando é que o paciente pode ter alta? Quando seus sonhos são infantis. Quer dizer, quando eu dou conta de enfrentar aquilo que eu desejei,
Quando eu não me assusto mais com os meus desejos, porque eles são naturais da minha idade, depois foram simbolizados. Então, os meus sonhos não precisam ser tão deformados, tão distorcidos. Quer dizer, quando os meus sonhos são sonhos de criança, então eu posso dizer que eu estou livre eu posso não continuar a minha clínica. Então, não se pode enfatizar isso bastante, nem repetir o suficientemente para os analistas. Quer dizer, por mais que eu fale, tem que falar mais. Eu preciso ajudar meu paciente a recuperar as lembranças e os desejos da criança de 2 anos para tirá-lo desse processo de se culpar, dessas fixações perversas. Ou seja, os motivos para não levar em conta essa advertência são compreensíveis. Então, por que o analista normalmente não faz isso? A gente deveria fazer isso, mas por que ele não faz? Porque busca se obter resultados práticos em pouco tempo e com esforço mínimo. Então, como a gente quer logo que a coisa se resolva, a gente está vendo um paciente sofrendo, com uma angústia, então a gente já ataca o problema, ao invés de permitir que o paciente fique retornando a essas cenas tão doloridas. Mas hoje, o conhecimento teórico é bem importante para cada um de nós, do que o sucesso terapêutico. E quem negligencia a análise da infância incorre necessariamente nos erros mais graves. Então, assim, quando ele está fazendo aqui uma crítica à análise selvagem e está fazendo uma crítica à análise focal. Está dizendo assim, olha, quando você só atinge o foco, você não faz uma análise plena. E não é tão terapêutico. Quando você é tão terapêutico, você deixa de fato, curar seu paciente. Você deveria ajudá-lo a dar conta de perder essa amnésia, porque a amnésia, na verdade, é exatamente algo que apaga aquilo do qual eu me envergonho de ter desejado, porque eu julgo. Aqui tem um contraponto de Freud. Até quem trabalha isso é aquele professor, Glaise, que você uma vez até mandou um vídeo dele, que é da PUC, ele tem barba, esqueci o nome dele. Fábio Belo. É Fábio Belo, isso. Onde ele acho que é isso mesmo. Ele tem um vídeo de masoquista. Depois eu vou mandar. Manda então para a gente. Do masoquista. Porque quando ele trabalha a questão da amnésia infantil, ele traz um pouco desse texto, diz que Freud aqui se contradiz, porque quando ele vai falar que as memórias encobridoras surgem no lugar, né, das memórias verdadeiras, e que no Édipo as cenas são apagadas, são destruídas, ele fala, como é que eu vou lembrar se elas foram destruídas? Mas eu vou lembrar das memórias encobridoras. Eu vou me permitir, por meio delas, acessar, porque as memórias primitivas se perderam para sempre. Então, a gente tem que fazer uma leitura compreendendo esses dois Freuds que tratam de tudo isso. Mas ele aponta esse problema na leitura de Freud sobre esse ponto. Então, ele diz assim, sublinhar a importância das primeiras vivências não implica subestimar o peso das vivências posteriores. Mas essas posteriores impressões da vida falam com clareza pela boca do paciente, enquanto o médico tem de erguer a voz em favor da infância. A idade entre 2 e 4 anos é aquela em que os fatores libidinais congênitos são primeiramente despertados pelas vivências e ligados a determinados complexos. O que é curioso é que ele traça aqui um paralelo entre o neurótico obsessivo e o perverso. E qual o diferencial entre o neurótico obsessivo e o perverso? Os dois, a similaridade, os dois foram expostos precocemente a cenas inadequadas para a sua própria idade. Mas a diferença é que, no neurótico obsessivo, sua estrutura neurótica não permite que esse algo prematuro o torne essas pessoas incapazes de amar, simplesmente os tornam culpados. Enquanto que na estrutura perversa, por serem incapazes de amar, eles conseguem realizar ou buscar seus desejos, o gozo, sem qualquer tipo de remorso. Então, as fantasias de surra de que aqui tratamos se mostram apenas no final
ou depois desse período. Quer dizer, a fantasia surge depois que a cena real aconteceu. Há um paralelo, porque, por exemplo, esse texto é escrito em 1919. Em 1908, Freud escreveu sobre aquele texto que a gente está estudando nos contos de fada, que é sobre a fantasia. A fantasia só surge na criança quando ela para de brincar. Então, ela precisa fantasiar. E, ao fantasiar, ela se envergonha. O ato de fantasiar é o brincar do adulto. Ele fantasia e ele sente vergonha das fantasias que ele tem. Então, inicialmente, a criança fantasia sozinha, brinca, depois fantasia, e agora, como adulto, ao lembrar das fantasias, ele tem vergonha de ter todo esse... Por quê? Porque ele é neurótico. E o perverso, ele não tem vergonha. Ele não tem nenhuma vergonha. Bem, pode ser, então, que elas tenham uma pré-história que perfaçam um desenvolvimento e correspondam a um desfecho final, não a uma manifestação inicial. Então, as fantasias não são elas a matriz, elas são o desfecho. Essa suposição é confirmada pela análise. A aplicação consequente dela ensina que as fantasias de Surra têm um desenvolvimento nada simples, no curso do qual a maioria de seus aspectos se modifica mais de uma vez. Sua relação com a pessoa que fantasia, seu objeto e o conteúdo e significação. Quer dizer, se eu ouvir a fantasia, eu vou conseguir interpretar o conteúdo que ela tem e poder entender como é que nasceu essa fantasia. E ele vai dizer assim, a primeira fase das fantasias, de Surra, das meninas, então, deve pertencer a um período remoto da infância. Algumas coisas nelas permanecem, curiosamente, indefinidas, como se não importassem. A pouca informação obtida do paciente na primeira comunicação batem numa criança, parece justificada para essa fantasia. Uma outra coisa pode ser determinada com certeza, no entanto, e sempre com o mesmo sentido. Qual? A criança que apanha nunca é a que fantasia. O curioso é isso. Batem numa criança. Quem apanha não é a que está fantasiando. Mas, invariavelmente, uma outra. Em geral, um irmão menor, quando existe. Como este pode ser menino ou menina, não pode haver aqui um nexo constante entre o sexo da criança que fantasia e da que apanha. Então, não é ela que apanha na fantasia dela, na fantasia. Então, se ela não é a que apanha, ela é o quê? Alguém disse, não sei se foi a Glaís no comecinho, quem bate? Vai entrar a figura do pai, mas onde ele é o pai. E aí entra a perversão. Na perversão, na estrutura perversa, no neurótico é o pai. Porque ele internalizou essa figura. O perverso, ele não fez isso. Ele é o próprio pai. Ele é o simulacro. Então, o pai não é trazido para dentro dele como autoridade. Ele é o pai dele. Sendo ele o próprio pai, negando ao pai esse direito paterno, quer dizer, a autoridade do pai não invade, é negada dentro do... Né? A perversão, né? Versão de pai, exatamente. Perversão. Né? É a perversão. É o nordestino falar perversão. Cadê aqui a... Não, tá aqui, tá, acabei de ver você, Aline. Aline, fala perversão, que a gente vai ver exatamente o sotaque de Lacan. Perversão, não tem nada de Viu? perversão, não. Traz esse sotaque lacaniano. A perversão, né? Essa perversão, quer dizer, essa versão de pai, o perverso, ele é o próprio pai. Ele é a versão do próprio pai. Ele não internaliza o pai. Entenderam? Quer dizer, nós temos uma construção que todo neurótico passa por ela, porém, por conta do Édipo, essa estrutura perversa não tem limites. Então ela vaza, ela extravasa, ela constrói um jeito de ser. Então, ele diz assim, a fantasia não é certamente masoquista. Talvez se queira chamá-la de sádica.
Mas não se deve perder de vista que a criança que fantasia não é jamais aquela que bate. Espera um pouquinho, se ela não é a que apanha, e ela não é a que bate, quem é ela? Ela é uma outra pessoa. É o pai, mas onde ela é o próprio pai. Permanece obscuro de início quem é realmente a pessoa que bate. Apenas uma coisa pode se constatar. Não é outra criança, mas um adulto. Mais tarde, esse adulto, indeterminado, será reconhecido de maneira clara e inequívoca como... Aí vem o que a Gladys respondeu agora há pouco. Como o pai da menina. Portanto, essa primeira fase da fantasia da surra é cabalmente expressa na frase: meu pai bate na criança. Já revelo bastante do conteúdo que já apresento quando, em vez disso, afirmo: meu pai bate na criança que odeio. Entenderam a construção que ele vai fazendo? Então, ao ver uma cena, uma criança espancada, parece masoquista a cena, porque ela se implica com essa criança. Depois ele fala assim, mas o que é retido é a imagem de que aquela criança não sou eu. Há um adulto que bate, mas esse adulto é minha projeção. É o meu pai, mas numa estrutura perversa eu não trouxe um pai de fora. Eu mesmo sou o meu pai. Então, automaticamente, eu estou batendo na pessoa que eu odeio. Isso, então, se chama também perversão, no sentido de que eu não tenho empatia com o outro, eu não sofro pelo outro, eu tenho prazer em ver essa cena. O interessante é que a gente pode pegar essa ilustração para todas as cenas de filmes de sofrimento, de angústia, de cenas onde alguém sofre. Eu lembrei, quando eu estava preparando a aula, lembrei muito da explicação da Graça sobre o conceito de inveja, quando ela trazia no grupo do corpo freudiano, quando ela trazia a questão da inveja do Iago como o desejo de que o outro se dê mal. Então, nesse sentido de ver que o outro está sofrendo e realizar-se com isso, sentir prazer disso, isso é a perversão. Que ali Shakespeare acaba dando o nome de inveja, mas seria um conceito de uma inveja perversa. Aí você fala, mas pera um pouquinho, é uma inveja perversa. Mas o neurótico sente inveja também. Sim, o obsessivo é invejoso. E o obsessivo tem inveja do perverso. Ele queria ser perverso. Só que, puxa, a vida ele não pode. Ele não dá conta de fazer o mal e não sentir culpa. Então ele se castiga. Ou ele se segura. Isso a gente vai ver quando a gente estudar as obsessões, né? Ele cria estrutura para que o desejo dele não seja realizado. Então, a diferença do perverso e do obsessivo, adiantando algo aqui, é que enquanto o perverso deseja e faz, e só não faz se for contido por alguém, ou por algo de fora. Então, ele vai driblar o sistema, esse é o perverso. O obsessivo, porque sabe que deseja isso, internaliza mecanismos internos de controle. Então, ele começa a ritualizar, colocar freios e contrapesos, porque ele sabe que se ele ficar livre, ele faz tudo aquilo que ele sabe que é errado. Página 227, ele diz assim, aliás, podemos hesitar em atribuir já o caráter de fantasia a esse estágio prévio da posterior fantasia de surra. Talvez se trate de recordações de eventos presenciados de desejos aparecidos em diferentes ensejos. Mas essas dúvidas não têm importância. Entre essa primeira fase e a seguinte ocorreram grandes mudanças. A pessoa que bate continuou a mesma, o pai. Mas a criança castigada tornou-se outra. É invariavelmente a própria criança que fantasia. Pronto. Lembra na primeira fantasia, primeiro tempo? A criança que apanha não é ela. Agora estamos num outro tempo, mas agora ela é a criança. Ela se implica na cena. Então ela assume uma posição masoquista aqui. Mas a criança castigada tornou-se outra. É invariavelmente a própria criança que fantasia. A fantasia é bastante marcada
pelo prazer e adquire um significativo conteúdo cuja procedência nos ocupará mais adiante. Quer dizer, a cena angustiante de uma criança que sofre, que é espancada, é resolvida com a cena sádica onde ela assiste alguém sendo espancado. Então, assim, como o processo, a pulsão de morte é intensa, eu resolvo o meu problema, a minha dor, vendo numa outra pessoa e assumindo na outra pessoa o meu papel. Conseguiram entender o caminho? Eu tenho uma exposição infantil, precoce, imatura, de sofrimento. Aquilo cria uma fixação. Agora eu estou adulto. Eu não tenho a construção de um superego que me coíbe, que me intimida, que me culpa. Eu estou livre. E eu preciso resolver aquela cena. Mas me dói muito, porque naquela cena eu sou abusado. Então vamos pensar um pedófilo, né? 2 anos foi abusado e agora ele é um adulto. Vamos pensar. Lembra daquela menina que tem assim, um caso de cura de uma psicopatia? Tem um documentário, tem um filme de A Ira de um Anjo, onde a menina é abusada pelo pai e agora ela é retirada desse contexto, ela tem um irmãozinho e tudo que o pai fazia, ela começa a fazer no irmãozinho dela. Então você pode olhar assim, ela se tornou má. Não, ainda não. O ato não é moral. A menina está tentando resolver a angústia dela. Ela está tentando... Na fantasia, ela apanha, ela é violentada, mas o subjacente de tudo isso é que ela assume o lugar do pai num processo de formação reativa e ela coloca um outro no lugar dela. Um outro sofre. Ela sofre na fantasia, mas é um outro que está sofrendo. Gleice, pode falar. Está sem som. Eu sempre tiro a mão primeiro e esqueço. Eu associo com a fase esquizoparanoide da Klein, né, que provavelmente ela tirou dessa sequência, desse raciocínio do Freud, porque na luta ali com o seio mal, ela acaba se sentindo invejosa, né, a criança, o bebê, porque ela não tem o leite, e ataca esse seio mal. Aí fica se sentindo depois culpada, né? E ela vai tentar, fica com medo dessa represália, porque ela, na verdade, ela fala que tem o superego arcaico, né? Arcaico, e aí ela vai se sentir culpada com esse ato e com medo da represália, né? Ela vai e se sente culpada e vai tentar fazer a reparação. E eu entendi essa segunda fase nesse sentido aqui, quando ela se sente masoquista, apanhando, como se estivesse sendo castigada por esse seio mal, né? Esse receio. Não sei, eu consegui, para mim fez muito mais sentido para entender. Então, é nesse sentido que os kleinianos acabam trazendo para o mesmo grupo de pensamento perversos e psicóticos. Não há uma diferença para os kleinianos sobre isso, como para os lacanianos existe. E porque eles colocam só em 2 fases, esquizoparanoide e depressiva. O neurótico consegue caminhar para a fase depressiva. E o perverso não, ele parou, está fixado ali, e essa etapa do adoecimento. E ainda tem outra questão. Nessa perspectiva, você consegue salvar a pessoa, porque não é uma estrutura fechada. É uma posição, né? Você não tem uma fase, é uma posição. Então, o psicótico ou o perverso, na perspectiva kleiniana, só para vocês todos compreenderem o que a Gleice está colocando, é que para Melanie Klein, nós não vivemos etapas, fases psicossexuais. Existem 2 posições grandes. A primeira posição que começa aos 3 meses e a segunda posição que começa aos 6 meses, é a inauguração delas. A primeira posição é a posição do absoluto, seio bom, seio mal. Então, é muito 8 ou 80. Então, seio bom me dá alimento, me nutre, me acalenta. E, de repente, acaba o leite. Então, a criança sente que o seio bom morreu. E quem matou o seio bom? Um mal que não tem leite. Então, ela fica contra o mal e morde, agride o seio mal que não está dando leite para ela. E aí traz para dentro dela, por isso chama esquizoparanoide. Ela dividiu o seio em bom e mal,
e internaliza, traz para dentro dela esse seio, porque não existe o conceito de morte para o bebê. Ao trazer para dentro, agora o mal está dentro dela e luta contra ela, então ela se sente perseguida. É o princípio da paranoia. Quando as pessoas enlouquecem, elas estão num processo, numa posição esquizo-paranoide. Qual é o caminho adequado? Aos 6 meses, a criança cria a capacidade de enfrentar que o seio é um só. Então, ela se entristece porque o seio recusa o leite para ela em alguns momentos. Então, essa decepção precisa ser aceita, ele viver essa tristeza, e esse é o caminho da maturidade. O neurótico é aquele que foi capaz de sentir essa falta. Ele não traz o conceito de falta, mas dessa depressão. Enquanto que aí vem o que a Gleice está comparando, que o psicótico ou o perverso, que para os kleinianos é o mesmo mundo, é o mesmo caminho, eles todos estão envolvidos e numa posição imatura, e sempre, por isso que para eles ou é bom ou é mal. É isso mais ou menos, a Gleice você estava colocando? Eu tinha imaginado assim, entrando nessas fases que ele passa aqui, né? Nesse primeiro momento, ali falando, né? O meu pai bate numa criança. Então, assim, ela, né, com esse seio, né, atacando esse seio. E nessa segunda, ela se sentindo atacada nesse seio, já masoquista, né? Sendo castigada por esse seio, pelo ato dela, né? E depois, numa depressiva, ela saindo de cena, meio que de fora, né? Percebendo essa atuação na terceira fase já, mas se sentindo culpada também por ver aquilo, mas assim, é uma culpa que se autoalimenta, né? Por ser perverso, né? Porque nesse perverso não fica culpado, é que aqui ele fala que o neurótico fica culpado, né? E o neurótico, pela culpa, ele encontra a saída depressiva. E aí iria para a terceira fase, não no caso do perverso. Tem Não sei. lógica o que você está colocando. Não, mas tem lógica para pensar nesses 3 tempos, né? Eu não pensei nesse formato. Teria só que... Mas, assim, eu entendi a sua lógica, acho que tem lógica o que você está colocando, porque são 3 momentos distintos, que o início, ao assistir a primeira cena, depois ao atuar sobre a segunda cena, e depois ao sofrer a perseguição por conta daquela cena, né? Nesse sentido que você colocou. Acho que tem lógica, sim. Todos compreenderam? Tá ok? É tema de um trabalho, Gleice. Tese de mestrado. Mas deve ter alguma coisa escrita sobre isso também, né? Poderia procurar alguma coisa. Talvez se trate de recordações de eventos presenciados, de desejos aparecidos em diferentes ensejos, né? Que é o que você está colocando como a primeira fase. Mas, assim, essas dúvidas não têm importância. Entre essa primeira fase e a seguinte, ocorreram grandes mudanças. A pessoa que bate continua a mesma, o pai, mas a criança castigada tornou-se outra. É invariavelmente a própria criança que fantasia. A fantasia é bastante marcada pelo prazer, que adquire um significativo conteúdo cuja procedência nos ocuparemos mais adiante. E ele diz assim, ela diz, então, sou castigada por meu pai. Ele tem caráter indubitavelmente masoquista. Ela tem caráter indubitavelmente masoquista. Essa segunda fase é mais importante e mais prenhe, né, grávida, né, preenchida, de consequência. Em certo sentido, no entanto, pode-se dizer que ela não tem uma existência real. Em nenhum caso ela é lembrada e chegou a tornar-se consciente. Então, é uma fase que está inconsciente, que vai surgir só na análise. Então, fora da análise vai surgir a primeira e a terceira fase. A segunda só vem na análise. Quer dizer, é uma construção da análise, mas nem por isso menos necessária. A terceira fase se assemelha novamente à primeira. Sua formulação é a que sabemos pelo comunicado do paciente. A pessoa que bate nunca é o pai. Ela permanece indefinida, como na primeira fase, ou vem a ser, de modo típico, uma representante do pai, como um professor. A própria pessoa da criança que fantasia já não aparece na fantasia da surra. Ao serem questionados, as pacientes dizem apenas, eu estou olhando, provavelmente. No lugar de uma criança que apanha, em geral, há muitas crianças, como bem
com bem maior frequência são garotos nas fantasias das meninas que apanham, mas eles não são conhecidos individualmente. A monótona situação original da surra pode experimentar as mais diversas alterações e adornos, e a surra mesmo pode ser substituída por castigos e humilhações de uma outra espécie. Mas a característica essencial que distingue também as mais simples fantasias dessa fase, daquela primeira, a que produz a relação com a fase do meio, é a seguinte: a fantasia é agora portadora de uma forte, inequívoca excitação sexual, e como tal permite a satisfação masturbatória. Justamente isso é enigmático, no entanto. Quer dizer, agora a própria pessoa se implica na cena e resolve e sente prazer em ver a cena agressiva. Então, essa cena cria uma fixação, e aí, para resolver entre a primeira e a segunda cena, ele traz essa terceira cena esquecida, que é a do meio, na verdade, né? Essa terceira cena que seria implicitamente essa segunda, né? Nessa perspectiva. Ele diz assim, há um processo masturbatório, onde a própria pessoa resolve. Por qual caminho essa fantasia agora sádica, sai do masoquismo, de que os garotos desconhecidos apanham, tornou-se patrimônio duradouro dos impulsos libidinais da menina? Também não ocultamos a nós mesmos que os nexos e a sequência das 3 fases da fantasia de surra, assim como todas as suas demais peculiaridades, ficaram incompreensíveis até o momento. Aí ele fecha o capítulo 3. Lembra que eu disse para vocês? É denso, porque ele traz muito conteúdo. O capítulo central é o 6, onde ele vai falar bem, ele vai nesse desfecho. Então a gente vai ter semana que vem a gente vai tentar trabalhar o 4, 5 e o 6, né? Eu espero que a gente consiga. Mas a densidade é muito grande, porque ele nos leva para um lado, traz de volta, vai para o passado, vem para o presente, leva para o princípio da análise, e aí você fica igual um bambolê, igual um vai e vem, aquele brinquedinho antigo que a criança, né, fica abrindo, vai para lá, vem para cá, vai para lá e vai para cá. Você fala, meu Deus! Né? Então, assim, é um texto que não dá para, numa leitura só, você entender. Você tem que ler. E você vê os comentadores sobre esse texto, é interessante, os comentadores sobre ele só contam o texto. Eu não sei se vocês, quem leu, por exemplo, você pega o Coutinho, o que o Coutinho fala? O que o texto fala. Ele agrega um pouco, mas é pouca coisa. Ele vai repetir o texto. Tem também do Sedar, do Jacques Sedar. Sim, o Jacques Sedar. Depois eu mando lá. Ele também fala. Você tem ele em PDF? Tem, vou mandar lá. Manda, por favor. Ele eu não achei em PDF. Não, tem, calma. Eu mando lá. Perfeito. Mas sabia que eu fiz uma outra associação? É a segunda vez que eu li esse texto, né? A primeira vez estava cheio de interrogação. O Sedar já trabalha masoquismo mesmo, né? Eu sei, eu saí apagando, assim, os pontinhos de exclamação, cheio de pontinhos de exclamação. Aí agora deu uma sentada, mas porque eu vi outros teóricos falando. Eu fiquei pensando também no Laplanche, quando ele traz essa questão aqui dessas fases. Essa primeira fase, quando fala que quando fala que batem na criança, eu fiquei imaginando como ele traz, né? Que a criança não lembra, não sabe quem bateu, não sabe quem é a criança. Eu fiquei imaginando quando ele fala que a criança sofre a sexualidade que é implantada, porque o sexual é muito violento, né? E aí eu imaginei isso que bate, que sente que é algo agressivo, seria o sexual implantado na criança pelo adulto. E aí depois aqui, nessa segunda fase, já imaginei a fase do espelho do Lacan, quando ela fala que ela tem... sou castigada pelo meu pai, porque a criança aqui, ela já é um reizinho, né? Ela quer ir em busca de. E aí ela já se colocando ali nessa primeira, também nessa fase, que se identifica na posição feminina, porque ela se identifica com a mãe, na verdade, não com o pai. O Freud traz o pai, mas depois trouxeram a mãe, né? E essa primeira fase na posição feminina, eu não sei se foi alguém falou disso, eu acho que foi o Coutinho. Nesse espelho, ela fica na masoquista porque ela recebe, né? E tem esse prazer nessa relação. Sim. E depois ela se projeta para fora porque ela já estaria nessa de 4, 5 anos, já
sofrendo já o complexo de Édipo e tal, e recalcando toda essa história dessa relação. Eu fiz essa outra associação também de diferentes teóricos. Assentou um pouquinho mais a ideia. Mas, assim, eu creio eu que se eu ler a terceira vez, eu vou entender de uma outra maneira. Sim, né? E o que é interessante, eu não sei se você percebeu isso, mas, por exemplo, ele está escrevendo esse texto em 1919. E tem um outro texto que é de 1914 e foi revisado em 1918, que vai dar material para esse, que é o Homem dos Lobos. Porque com o Homem dos Lobos acontece exatamente isso. Que ele vê o pai subjugando a mãe no ato sexual e ele tenta subjugar de alguma forma a empregada. E aí, quando ele faz esse caminho, o pai bate nele, colocando ele nesse lugar. Aí vem a questão, uma criança é espancada. Então, assim, talvez um desses personagens tenha sido exatamente o Homem dos Lobos. Porque é o material de um livro que ele tinha acabado de revisar no ano anterior. Mas o Coutinho Jorge fala que foi. Ah, ele coloca isso? O Coutinho Jorge tá um fofoqueiro, né? Tá Isso que contando eu um monte falei, de coisa. ele é um fofoqueiro, eu vou ter que ler ele. Não, ele falou que era um período de guerra, quando ele escreveu que tinha acabado até o papel, que ele não tinha nenhum paciente, que a esposa dele estava doente. Aí ele faz até análise da filha dele, aí diz que a filha dele, ela tem a versão dela da história. Enfim, ele solta um monte de fofoca lá, tá bem ele bacana. contextualiza. Eu vi no comecinho, eu vi ele. Eu desanimei de ler ele quando eu percebi que ele estava repetindo o próprio texto. Falei assim, para repetir o próprio texto, eu leio o texto. Eu passei batido um monte de coisa também. Porque ele vai, eu não concordei. Ele diz o que Freud está dizendo. Eu falo, não, eu não quero escutar alguém dizendo que eu quero ver o que porque o texto é repleto, ele é intrincado, ele é um contrafilé marmorizado. Você fala, cheio de gordura entranhada. Né? Fala, meu Deus, o texto é riquíssimo, mas, ao mesmo tempo, ele te leva para vários redemoinhos, para vários pontos. Eu tentei fazer essa visão. Do que parece assim, que ele apresentou, aí outras pessoas tentaram ir preenchendo. Como já tinha lido alguns teóricos, eu falei, deixa eu tentar encaixar, para ver o que completa. Do contrário, né? Ou que faz sentido, pelo menos. Tem que ser assim. Manda para a gente, então, esse livro. Vou mandar agora. Ótimo. Gente, brigadão. Então, vejo o pessoal que está no curso dos Contos de Fada, vejo vocês no sábado, às 8 horas, o restante da supervisão, vejo vocês, então, às 10 horas do sábado. Um abração, obrigado por ter essa paciência de ficar até esse horário. Tchau.